Quer saber como anda a concorrência? Estou me preparando para as provas de residência médica e eu trouxe nesse vídeo como foi o desempenho no meu primeiro mês de estudos. E já vou adiantando, não foi como eu esperava. Bora lá? Fala bonitos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bia, sou estudante de medicina no Rio de Janeiro e aqui no canal eu compartilho um pouquinho da minha rotina e também dicas de estudo, organização, produtividade. Mas antes de partir para esse vídeo, onde eu conto meu desempenho no meu primeiro mês de estudos para residência, vou te convidar a se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais dos meus vídeos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu recomendo que volte para entender o que é isso, o que é residência médica, o que é internato, o que eu estou estudando, porque nesse vídeo eu já vou trazer os meus resultados no mês de abril, quando eu comecei definitivamente a estudar para as provas de residência e também comecei o meu internato médico, que ele equivale aos 2 últimos anos da faculdade de medicina. Então agora a gente já está em maio, quase na metade do mês já, e eu vou trazer o que rolou, o que aconteceu comigo em abril. E assim, não foi um mês tão bom como eu esperava. Mas antes de falar do meu desespero em relação aos estudos da residência, vou contextualizar vocês um pouquinho sobre o meu internato. Em abril ele começou, na verdade ele começou na última semaninha de março, mas a gente começou mesmo a engatilhar em abril, e eu iniciei pela minha disciplina eletiva. A gente tem 3 eletivas livres que realizamos ao longo dos 2 anos de internato. E a minha primeira eletiva foi a disciplina de urologia. Que assim, muita gente me perguntou porque eu queria, mas é porque é uma das especialidades que eu me interesso, que eu acho, assim, tem uma gama de atuação muito grande e o serviço na faculdade é muito bom. E como eu sabia disso, como eu sabia que eu poderia aprender muito, entrar em procedimento, participar das cirurgias, eu escolhi essa como a minha primeira eletiva. E assim, não me arrependo, muito pelo contrário. Gostei muito, aprendi muito, consegui participar de procedimentos, cirurgias, do atendimento no ambulatório, de tudo o funcionamento lá da urologia, eles deixaram a gente entrar, participar como quase médicos do serviço e foi ótimo. Mas como nem tudo são flores, apesar de eu ter aprendido muito, ter, sabe, imergido ali no mundo da urologia, a rotina era muito pesada. Tinha dia que eu chegava às 7h30 da manhã e saía depois das 7 da noite do hospital. E como eu voltei a morar longe da faculdade, isso tem sido muito, muito, muito cansativo. Ainda mais que eu tô tentando manter uma rotina de atividade física de pelo menos 3, 4 vezes na semana para manter minha saúde mental nesse período da faculdade. Então, conciliar esse negócio de faculdade, academia e estudos em casa ficou bem mais complicado do que eu imaginei. Mas apesar disso, como eu falei, eu aprendi muito sobre os conteúdos de urologia também e eu já tô vendo isso refletido nas minhas questões. Os temas principalmente de nefrolitíase, de urologia oncológica, que caem nas provas de residência, foram os questionários que eu mais me saí bem, que eu obtive um índice de acerto acima de 80%. Então, nesse ponto, e de ter participado de tanta coisa, a urologia foi, assim, simplesmente incrível pra mim. Mas já falando sobre os estudos de residência que eu tô fazendo em casa, sem cursinho, por conta própria, eu já não fui tão bem assim. Então, vou mostrar pra vocês as metas que eu estabeleci no outro vídeo e vamos ver se eu cumpri ou não. Começando pelas questões. Se vocês lembram, se você assistiu o vídeo, se não assistiu também eu vou repetir, eu tinha uma meta de fazer 40 a 60 questões por dia. E assim, no mês de abril inteiro, eu fiz apenas 440 questões, que daria uma média de 14,7 questões por dia. Ou seja, já comecei mal. E assim, vamos falar sobre isso, depois eu falo minhas considerações sobre meu desempenho. Mas eu também comentei no vídeo que eu ia testar algumas plataformas de questão e por enquanto a que eu mais me identifiquei foi a plataforma Estratégia Med. Inclusive já fiz assinatura de 1 ano. E estou usando muito, estou gostando principalmente da liberdade que eu tenho de elaborar minhas listas, do banco de questões enorme, dos gabaritos também e da análise estatística das questões. Então, assim, estou me adaptando muito à plataforma, estou usando quase todo dia. E sobre isso também vamos outro comentário. O que eu deixei a desejar, além da quantidade de questões, foi a constância nas questões. Eu vou botar o gráficozinho aqui em algum lugar para vocês derem uma olhada. Porque, assim, eu não estava fazendo questão todo dia. E quando eu pegava para fazer, eu fazia muitas questões. Então, além da quantidade de questões, eu tenho que aprender a distribuir mais para que meus estudos fiquem um pouco mais uniformes, sabe? Tinha dia que eu pegava e fazia 2 questões ou 0 questões, e tinha dia que eu fazia 49 questões. Assim, não é o ideal, tá longe de ser o ideal, na verdade, mas pelo menos eu comecei, dei o pontapé inicial. Mas vamos lapidando isso aí nos próximos meses, nas próximas semanas a princípio. E meu percentual de acertos ficou em 61,14%, o que é bom. Só que considerando que eu fiz menos questões que o esperado, não vou confiar tanto nele a princípio. Mas considerando que eu preciso de um percentual de acertos acima de 85% para passar com mais tranquilidade na prova,
61% no primeiro mês é um percentual ok, que na verdade até superava um pouco minhas expectativas. Mas vamos ver se ele vai permanecer assim nos próximos meses também. Uma outra meta que eu tinha era de fazer flashcards diariamente. Como vocês bem sabem, eu sou muito adepto dos métodos ativos, visto pelas questões e pelos flashcards, e eu uso muito o software Anki. Tem até aqui vídeo no perfil ensinando como usar, como montar essas flashcards, mas para não perder tempo, que já é uma coisa muito escassa no meu dia a dia, eu estou usando o deck R Anki, que foi feito pelos meninos do Anki Class. Eu vou deixar aqui o link caso vocês queiram checar. E assim, eu não tenho trabalho de fazer esses flashcards, e eles atualizam toda semana. Então eu só vou baixando e atualizando ali meu deck no meu Anki. E assim, eu tinha uma meta de fazer entre 80 e 100 flashcards por dia, o que também não rolou. Em abril inteiro, eu fiz 818 revisões com o Anki, o que equivale a 27,3 cards por dia. Ai, que vergonha! E eu obtive um True Retention que equivale a mais ou menos o quanto eu aprendi daquilo, o quanto eu fixei daquilo, de 78,9%. O True Retention até tá ok, gostaria que fosse mais alto, mas assim, também fiz poucos flashcards. Então, vamos ver se nas próximas semanas eu melhoro isso e eu trago outros valores para vocês nos próximos vídeos. E para as revisões, como eu falei para vocês, eu não estou usando nenhum cursinho com a aula certa, que é a teoria certa, eu estou usando aquelas apostilas que eu comprei da minha amiga e vendo aulas na internet mesmo. Então, para me organizar e planejar minhas revisões, eu estou usando aquela planilha que eu criei. Vou deixar aqui também um videozinho rolando para vocês darem uma olhada, em que eu assinalo todas as matérias que eu já estudei a teoria, coloco lá também o número de questões que eu já fiz e meu índice de acerto das questões, e a própria planilha, porque está programada para isso, ela vai me indicar quando deve ser minha próxima revisão, com base nesse número de acertos, e também quantas questões eu devo fazer para aquele conteúdo ser mais fixado por mim. E além disso, ela também tem um planner semanal onde eu posso organizar minhas revisões, posso organizar minhas listas de questões, e também tem uma aba dedicada a simulados onde você pode registrar seu número de acertos e ela te dá um gráficozinho com base no seu desempenho. Se você também está nessa etapa de estudos para residência e quer uma ferramenta para te ajudar a se organizar, vem aqui no link da descrição que eu também posso te mostrar um pouquinho mais sobre ela, você pode adquirir essa planilha. Então vamos lá, considerações sobre esse meu desempenho tenebroso no mês de abril. Eu esperaria que fosse um pouco mais fácil, porque eu esperava que eu ia continuar morando mais perto da faculdade. Então foi um baque para mim ter que voltar para a região metropolitana do Rio todo santo dia e perder quase ou mais que 3 horas no trânsito. Então tô tentando usar esse tempo para ou fazer questões, ou fazer flashcards, ou dormir, tirar o cansaço do dia a dia. E por isso eu estou me cobrando um pouco menos nesse período, mas vou tentar me adaptar no próximo mês, nos próximos meses de maio e junho principalmente, porque eu já comecei em maio também meio ruimzinha, não vou negar pra vocês. E vou tentar me comprometer um pouco mais com esse meu objetivo. Mas um desafio pra mim, agora no internato, tá sendo a falta de rotina. Porque cada dia eu saio no horário, cada dia eu tenho X coisas pra fazer em casa, e tá um pouco difícil eu estabelecer horários certos pra estudar. Porque eu já acordo muito cedo, então acordar um pouco antes da aula pra mim também é muito complicado, porque eu vou dormir muito pouco. Então, eu vou ver ainda, vou tentar achar uma maneira de me organizar um pouco melhor. Acredito que vários de vocês tenham também desafios parecidos, ou de morar longe da faculdade, ou se já está se preparando para a residência, já é formado. E assim, a gente tem que matar quase um leão por dia, e é bem complicado mesmo. Mas eu espero e vou fazer mais, vou tentar me esforçar mais para tentar ter um desempenho melhor e chegar mais perto do meu objetivo, que é passar na residência no ano que vem. E é assim, eu fiz um comprometimento público com vocês, então é mostrar a vitória, é mostrar a derrota e vamos seguindo. E o que esperar do meu internato? Já até comentei um pouquinho lá no Instagram sobre isso com vocês, inclusive recomendo que você me siga pra gente ficar mais pertinho. Eu comecei o rodízio de pediatria agora em maio. Ele tem duração de 3 meses e é um dos rodízios mais intensos do internato, principalmente a parte do ambulatório. No ambulatório, a gente que atende os pacientes da pediatria, sob supervisão, óbvio, discutindo os casos com os professores. E, assim, por a gente ainda estar no início do internato, ainda estar se acostumando com essa dinâmica de consulta, e por serem consultas de puericultura, de pediatria, que são mais demoradas assim, acaba sendo um rodízio intenso, cansativo, e você chega em casa só querendo descansar. Mas, como eu falei, vamos tentar se organizar e otimizar o tempo da melhor forma possível para que as coisas andem. Depois de pediatria, vou ter outros rodízios e conforme eu for gravando os vídeos, eu vou atualizando vocês por aqui. Se você também está nessa maratona para residência, comenta aqui embaixo quais são os seus maiores desafios. Eu já expus o meu, já expus, assim, minha vida inteira e meus problemas nesses últimos meses, esse último mês de abril, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal e também curtir
para você receber mais dos meus conteúdos e o YouTube entender que você gosta de mim e gosta desse canal. Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!